O que você faria se você estivesse estudando para um concurso em que só 5 classificariam, 5 pessoas, total, e todos os seus conhecidos, amigos, lhe falassem: Ei, Brasil inteiro, 5? Isso é impossível. O nosso convidado de hoje não deu ouvidos para isso e foi aprovado para analista do Senado Federal no último concurso, na especialidade Engenharia e Segurança do Trabalho. Já vou apresentar ele para vocês. Antes disso, se inscrevam no canal aqui no Tô no Senado, você ajuda o meu trabalho, o nosso trabalho de divulgar informações, histórias inspiradoras, motivacionais. Então já inscreva-se aqui, deixa o seu like, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai fazer a diferença na vida dela, nos estudos dela. Esse canal e esse episódio contam com o apoio do Gran Cursos, que é a edtech que mais aprova concurseiras e concurseiros pelo país. O Gran Cursos tem o objetivo de mudar a vida das pessoas por meio da educação e da tecnologia. E você também pode mudar a sua vida. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com um desconto exclusivo do Tô no Senado para você adquirir os seus materiais no Gran. E agora eu vou apresentar o convidado de hoje, é o Alonso Garcia. Bem-vindo, Alonso. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. Eu já assisti seu canal antes da prova do Senado e estar participando desse canal aqui para mim é motivo de orgulho também, até porque já demonstra o resultado, né? O resultado que tanta luta, tanta batalha que a gente enfrenta aí pela aprovação. Então, estar aqui conversando com você para mim é um privilégio. Poxa, que honra, que bom saber que o canal foi útil na sua trajetória, né? E que momento, né? Você assistiu o canal e de repente se vê no canal que você via. Parabéns pela sua aprovação, né? Conta pra gente como surgiram os concursos na sua vida, da onde você é, em que cidade, qual que é a sua formação e como que surgiram os concursos públicos. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Minha formação é em engenharia de produção. O concurso público está inserido no contexto familiar. Meu pai é concursado, meu irmão é concursado. Então, sempre foi um incentivo muito forte dentro da minha família estudar para concurso. Não do Senado, assim, eu não pensava no Senado até 2019, né? 2019 foi quando começou a ter aquele burburinho ali que ia sair o concurso, saiu também a aprovação dos cargos, né, de engenharia de segurança do trabalho, né? Foram aprovados saiu a resolução que foram aprovados 3 cargos de engenharia de segurança do trabalho que não havia antes no Senado. Então, quando eu me formei em engenharia de produção, primeiro eu fui para iniciativa privada, mas eu sempre reservava um tempinho ali para estudar, para concurso, sempre com um olhinho ali, mas tentando outras coisas também, né? A gente já sai da faculdade já com um gosto de gás para enfrentar o mercado. E então eu fui nessa linha. No começo era bem imaturo, questão de concursos. Eu trabalhava na iniciativa privada, né, empresa privada, indústria. Tentei também empreender, mas o marco, eu me formei no início de 2014. O marco mesmo, quando eu decidi parar tudo, fez, não, agora eu vou só estudar para concurso, um negócio bem maduro, bem mais sério, era o que eu queria realmente para minha vida. Foi em setembro de 2018. Setembro de 2018. Eu comecei a estudar forte na área de engenharia de segurança do trabalho. Em 2019 saiu, como eu falei, saiu esse burburinho aí que ia sair o concurso do Senado, que ia ter vaga para engenheiro. Fiz, então vai ser esse concurso aí. Vai ser esse, eu quero muito. Até porque na área de engenharia tem poucas ofertas boas, né? Sim. Com salários altos. E o do Senado era uma exceção, era uma oferta assim maravilhosa, né? Então, eu comecei a estudar muito forte para esse concurso nessa época, mas em 2020, como todo mundo sabe, veio a pandemia, o concurso esfriou, né? Ficou paralisado, né? O Brasil ficou paralisado, o mundo, né? Uhum. Aí só voltou a conversa do concurso do Senado em 2022, novamente, né? Uhum. Final de 2021 ali, para início de 2022, começou a voltar aquele zum que aconteceu o concurso. Só que aí, muita coisa aconteceu, né? Comecei a perceber que a área de engenharia era muito limitada. Muito limitada em ofertas. Então, vou ter que explorar outros ambientes. Aí eu comecei a estudar forte para fiscal. Deixei meu de lado, só que eu estudei muito tempo na área de engenharia, né? Muito tempo na área de engenharia de segurança do trabalho. Mas, por causa das ofertas, eu
fui para a área fiscal. E curiosamente Que é isso outro mundo, né? que é outro mundo. E curiosamente isso me ajudou muito para mim. Eu falo que foi essencial para eu passar no concurso do Senado, porque foi na área fiscal que eu fiquei, como eu vinha de exatas, eu não era tão bom em português, em direito, não tinha contato com o direito, por exemplo, Uhum. direito administrativo, direito constitucional, tributário. É, e eu não tenho, comecei a ter contato quando eu comecei a estudar área fiscal. E isso aí foi para mim foi um diferencial, porque fui muito bem nos conhecimentos básicos da prova do Senado, que caiu português, direito administrativo, constitucional, raciocínio lógico, inglês. Uhum. Então, tudo isso foi herança da época que eu comecei a estudar para fiscal. Ótimo. E quando você começou a estudar, quais foram as tuas primeiras atitudes em termos de busca de material? Você gostava mais de livros, videoaula, curso presencial, PDF? Quais eram as tuas fontes? Eu estudava mais por PDF, passei um tempo estudando. A primeira coisa que eu fiz foi fazer assinatura em um canal de concursos, né? Uhum. E comecei a estudar muito forte com PDF e concomitante resolução de questões e fazendo meus resumos. Eu gostava de fazer meus resumos a lápis, na mão mesmo, não gostava no computador não, porque eu tinha a impressão que copiando, fazer esse movimento com a mão, eu conseguia reter melhor a informação, né, na nossa memória a longo prazo, vamos dizer assim. Então, eu tenho o costume de fazer meus resumos à caneta. Inclusive, eu Uhum. tenho até hoje meus cadernos, eu tenho 4 cadernos totalmente preenchidos de resumo de tudo. Então, majoritariamente PDF, resumos, questões e videoaulas só em coisas pontuais que realmente eu tinha muita dificuldade. Aí eu Uhum. ia para videoaulas. Boa, boa. E como que você montou o seu planejamento de estudos? Horários, ciclo de estudos, mudança de matérias por dia? É, co- isso eu acho que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? No começo você começa meio atrapalhado com as coisas, né? Mas eu cheguei já a contratar uma orientação particular. Isso me ajudou muito a aprender algumas coisas, né? A me amadurecer um pouco mais. Então, quando eu já estava bem maduro, já tava com bastante disciplinas já consolidadas, que na área fiscal a gente sabe que é muita coisa, né? Muito. Muita coisa. Então, quando eu já estava ali no amadurecimento já legal, eu estudava entre 4 a 6 disciplinas por dia, separava em 1 hora e meia, 2 horas para cada um, somando retorno para revisões, questões, e se eu tivesse muita dificuldade, eu ia ou para o PDF ou para as videoaulas, né? Uhum. Era mais ou menos essa minha rotina, entre 4 a 6 disciplinas por dia. Eu passei 4 anos e meio, mais ou menos, só estudando para concurso, né? Sem trabalhar. Uhum. Então, o meu cenário, minha realidade é que eu tinha o dia todo disponível. Então, eu Uhum. conseguia ali girar entre 4 a 6 disciplinas por dia, todos os dias, de domingo a domingo. Boa. Você comentou que você é engenheiro, né? Tinha aquela matéria que era a tua pedra no sapato, assim, que não entrava na tua cabeça de jeito nenhum. E o que que você fez para superar isso? Sim, muito importante você tocar nesse assunto. Não era poucas, não tinha algumas, né? Como eu sou engenheiro, né, vim de exatas, eu senti que eu era fraco assim em português e direito constitucional. Direito constitucional para mim ali não entrava, ali, todas aquelas jurisprudências, todas aquelas exceções, tinha muita coisa ali que me confundia bastante. Então, na pandemia, quando paralisou tudo e a gente não fazia ideia de quando ia surgir uma nova prova, um novo concurso, eu parei e fiz, eu tenho que concentrar minhas forças aqui nessa disciplina, porque senão não vai rolar, né? Porque senão não vou conseguir passar. Português tem todos os concursos, né? Direito constitucional, na área fiscal tem todos também. Então eu vou ter que ficar forte nisso. Aí eu peguei, passei ali 2 meses só em português, muitas questões, muitas videoaulas, muito PDF. Depois eu passei mais 1 mês e meio, mais ou menos, em direito constitucional, só nele. Muitas questões, muita revisão, muito tudo, até ficar bom, até que eu fiquei bom. Boa. E curiosamente, na prova do Senado, eu gabaritei o direito constitucional e português, que português eu já era ruim, mas de FGV era pior ainda. Sim. Mas aí, nessa força-tarefa aí de ficar bom, eu consegui fazer 7 de 10 no concurso do Senado, que para mim já foi excelente, que era a banca FGV, todo mundo sabe que é Sim, sim. pesadíssimo em português, né?
Para a galera que está assistindo a gente, não se assustem, né? Porque todo mundo que vem aqui fala da FGV, do português da FGV, sim, é um bicho de sete cabeças, mas você pode vencê-la, vencer a banca, vencer o português da FGV, assim como o Alonso fez, como eu fiz também na minha prova, que foi a penúltima do Senado, também foi a FGV, também foi bem difícil o português. Que legal. E uma dica para a galera, né? Se assim como o Alonso, eu também tive problema com direito constitucional, era a minha pedra no sapato, o que fazer? Pensa, dedica mais tempo, muda a fonte de estudo, muda o professor, muda o livro, muda o cursinho, enfim. No GRAM, por exemplo, por disciplina você encontra mais de um professor. Então, às vezes, a didática de um professor não está fechando com a tua metodologia de estudo. Busca outro professor, busca um livro para complementar. Então, não se desespere. Mas vamos lá. O que você fazia, Alonso, nos momentos assim de, cansaço, desânimo, que você pensava, meu, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vai dar certo isso? Estou abdicando de várias horas em família, amigos. O que te mantinha motivado e forte para seguir em frente nessas horas? Importante você falar isso porque acho que é muito comum nos concurseiros esse momento, né? Esses vários momentos, na verdade, de incerteza, porque realmente você não tem ideia de quando vai passar, se vai passar o dia. Então, muitas vezes acontecia de bater na consciência de que poderia não acontecer nunca, né? Confesso que dava um desespero, né? Mas aí tirava um período de folga, saía com os amigos, ia tentar se divertir, ia tentar desopilar um pouco a mente. E no dia seguinte, tomava um café, tomava um banho gelado e ia estudar de novo. Ia ter que encarar. Como eu falei, teve um marco ali muito forte ali quando eu decidi só estudar para concurso, né? Só estudar, eu larguei tudo e fiz, não, agora daqui para frente eu vou só estudar. Então, para mim, era ou tinha que acontecer ou eu não sabia o que ia acontecer. Mas se, eu, se não fosse o Senado, poderia ter sido outro, um pouco mais menor, né, digamos assim, Hum, mas é isso. Você Não estava tem, determinado que era Estava aquilo. determinado que era aquilo, que o que eu queria fazer na minha vida era ser servidor público, então eu tinha que me dedicar ao máximo, mas quando um momento de incertezas vão acontecer, tenho certeza que aconteceu com todo mundo, com todos os concurseiros, todos os concursados, né? Uhum. Então é tentar relaxar um pouco e seguir em diante. Isso aí, boa dica. Aí me conta, você falou, se não for no Senado, vai ser em outros. Conta um pouco desses outros concursos que você tentou no seu caminho aí até a chegada ao Senadão e como que foi esse processo assim? Teve reprovação? Como que você lidou com a reprovação? Conta pra gente. Sim, eu tive muitas reprovações, muitas reprovações. Cada uma gerava uma dor diferente, mas tive muitas reprovações e também tive algumas aprovações, né? Eu fui aprovado no total de 9 concursos. Desses, Opa, no... Desses 9 eu fui nomeado em 6. Antes de entrar no Senado eu estava na EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, como engenheiro também. E, e antes também de entrar no Senado eu fui nomeado no Cefaz Bahia, que eu fui aprovado também, que a prova do Cefaz Bahia foi um pouco antes do Senado. A prova do Senado foi em novembro de 2022, a do Cefaz Bahia foi em julho. E esse ano 2022, que foi pós-pandemia, né, quando as coisas já estavam bem normalizadas, muita gente, quase 100% das pessoas vacinadas, né, quem queria. Então, esse foi um ano muito importante para mim, que aconteceram muitas provas, eu fiz muitas provas, e a que eu considero a virada de chave foi a do Cefa-PA, Cefa-Pará, que é a Secretaria de Fazenda lá do Pará, que foi uhum. para o auditor fiscal. Essa prova foi em março de 2022. Ou foi fevereiro ou foi março. Foi ali no comecinho e foi lá que eu pensei, deu aquele estalo que eu era capaz, né? Que eu Uhum. poderia conseguir passar nesse concurso assim, de alto nível.
porque lá eram só questões objetivas e eu não fui aprovado por 2 questões e aconteceram vários fatores externos também que o dia da prova assim, não foi um dia muito bom para mim. Então, como eu cheguei muito perto, Uhum. eu tive aquele estalo. Eu falei, rapaz, eu acho que vai dar sim. Sim. Eu vou conseguir contrariar todo mundo que fala que, que é impossível. Então, e foi um concurso muito próximo do outro. Foi esse Cefaz Pará foi em fevereiro, foi março. Aí teve o Cefaz Amazonas que foi em maio, que eu fiz também, que eu não passei, né? Fui reprovado também. E logo depois foi o Cefaz Bahia, né? Aí do Cefaz Bahia eu obtive a aprovação. E o do Senado foi em novembro de 22 a prova. E minha sequência ia ser essa. E eu também estava esperando muita Receita Federal. Aí, mas para minha sorte, eu consegui obter a aprovação no Senado antes da prova da Receita, né? A prova da Receita foi em março de 23. E aí, Chegou a começar a estudar, não? sim, sim, eu tava bem forte para Receita, estudando bem forte para Receita. Só que o resultado definitivo do Senado já veio antes e eu tava na prova objetiva do Senado, eu tava em primeiro lugar. E no definitivo, né, depois da prova exclusiva, depois dos recursos, eu estava em segundo lugar. Então, dali eu já tinha convicção de que tinha dado certo, né? Que eu tinha sido Oh, aprovado no que Senado. certo. É, aí, aí eu já esfriei, né, pro concurso. Eu tava bem cansado também, foram muitos anos, muito Uhum. pesados, né, de estudos. Então, para Receita Federal eu fiz a prova, mas eu já tinha dado uma boa esfriada, já tinha reduzido muito a carga horária de estudo. Eu já tava trabalhando, já tava na IBSE. Então, fiz a prova da Receita, não passei, né? Mas, enfim, eu não tô muito feliz onde eu tô. As aprovações que eu obtive para mim, foram muito satisfatórias, muito satisfatórias. Cobriu tantas reprovações, né? Que tantas Uhum. dores, mas as aprovações faz tudo valer a pena. Tudo. A gente olha para trás assim, pô, cada dia que a gente abdicou de coisas, eventos, cada hora ali, cada minuto estudando, vale a pena, né? Sim. Outra coincidência, você passou em primeiro nas objetivas, eu também no meu concurso, que foi antes do seu. E caramba, a gente nem acredita, né? E Sim. isso vai ao encontro da curiosidade que Sim. eu falei no início do programa aqui, galera, que o Alonso me falava, que a galera falava para ele, cara, isso é impossível, só 5 vão classificar, é Brasil inteiro. Então, Alonso, conta para o pessoal que está assistindo que às vezes vai fazer um concurso, é só cadastro de reserva, ou é uma vaga, 2 vagas. O pessoal de administração no Senado já chamaram trocentos aí, eram Sim. 2 vagas no edital. Conta para o pessoal que está nos assistindo como lidar, como um concurseiro deve lidar com essa Uhum. questão da impressão de alguns, ou do próprio concurseiro, de que aquilo é impossível, é inalcançável. Porra, Senado Federal da República, ou um concurso de auditor, de controle, auditor fiscal, 2 vagas. Como lidar com Uhum. isso? O que eu acho mais importante assim, na trajetória de um concurseiro, a constância nos estudos. Então, se você conseguir manter ali é, por um bom período estudando firme, você faz isso, vai fazendo as provas e crava seu nome lá. Deixa seu nome, mesmo que o curso tenha apenas cadastro de reserva, mas deixa seu nome lá e vai seguindo para o próximo. Continue estudando e que uma hora vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo, porque deu certo para mim, deu certo para vários colegas da gente que estão felizes da vida no Senado, estão felizes da vida em outros órgãos, né? Uhum. Em outros órgãos públicos. E vários deles ficaram no cadastro de reserva e hoje são concursados, né? E hoje Sim. foram nomeados. Hum. Então, se aparecer o concurso dos seus sonhos que só tem cadastro de reserva, encara, vai para frente, estuda com muita firmeza e crava seu nome lá que depois vai pro próximo e reza para ser nomeado também, que é importante. E Alonso, tem alguma coisa na tua trajetória que você teria feito diferente? Sim, sim, muita coisa. Eu cometi no começo, quando eu estava bem imaturo, eu cometi alguns erros que foi ficar pulando de áreas, né? Várias áreas. Eu comecei na área de engenharia, depois fui para fiscal, no meio da área fiscal também fiz algumas provas de controle. Então, eu acho que isso, alguns falam que é um erro, outros não, mas eu acho que possa ser que
atrapalha um pouco nessa constância, né, dos estudos. Uhum. Então, definir uma área e acreditar nela, ficar nela firme, né, só estudando aquilo, eu acho que é muito mais eficiente do que você ficar pulando de galho em galho. Boa, boa dica. E sobre o concurso do Senado em específico, Alonso, você fez alguma coisa diferente? Você falou que estava fazendo vários concursos na área fiscal, né? O do Senado era na tua área, área de engenharia. Uhum. O que que você fez de diferente pós-edital do Senado Federal? Olha, de diferente mesmo, eu acho que foi mais a questão do psicológico, porque no Senado Federal, quando aconteceu a prova, eu tinha sido nomeado na IBSE e eu também já tinha o resultado definitivo do Cefaz Bahia que eu estava aprovado, que eram dois concursos muito bons, né? Salário bom e tal, bons benefícios. Então, psicologicamente, para mim, foi mais tranquilo fazer a prova do Senado. Mas eu encarei com a mesma seriedade do que eu estava encarando as outras provas que eu não tinha nada, digamos assim, que eu não tinha nada nas minhas mãos, né, ainda. Então, o que mudou mesmo foi o lado psicológico. Bacana. Mas de rotina mesmo, mantive a mesma rotina. Consegui manter o mesmo nível de estudo ali. E nível de estudo, assim, a gente que passou muitos anos estudando para concurso, a gente sabe que a gente começa muito devagar e depois vai pegando um ritmo mais acelerado. Sim, Então, como eu já estava ali, vamos dizer, no final da minha trajetória, já estava num ritmo muito acelerado. sim. Eu acho que isso também fez um impacto muito, muito grande para a É, aprovação. com certeza. E aí conta pra gente como é que foi saber que tinha sido aprovado. Você estava lá, fez a prova, foi difícil. E aí como que foi saber o momento, né, para você, aquela alegria de ser aprovado no Senado? A prova do Senado foi em novembro, o resultado preliminar da prova objetiva foi início de dezembro, estava acontecendo a Copa do Mundo. Eu lembro até que estava assistindo o jogo da Copa do Mundo. E eu recebi uma mensagem de um amigo meu, que também fez a prova. Ele fez a prova para a área de administração. E quando eu vi a mensagem lá, ele fez parabéns, você está em primeiro lugar. E eu, como assim? Eu olhei assim, porque eu estava numa expectativa boa, porque eu sabia que eu tinha feito uma boa prova, eu tinha corrigido, eu tinha feito o levantamento das questões que eu tinha acertado. Mas quando eu vi aquela mensagem ali de eu estar em primeiro lugar, cara, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, o Aham. coração disparou, comecei a chorar. E eu também eu já tinha retornado para estudar para a Receita Federal, porque o edital da Receita Federal também saiu em dezembro de 2022. Eu já tava de olho ali. Então, para mim, foi um impacto gigantesco, gigantesco. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu quero estar em primeiro lugar, mas é a prova objetiva ainda, tem a discursiva, ainda vai vir um próximo resultado. Eu refiz minha prova discursiva e, cara, foi uma sensação indescritível. Quando saiu o resultado definitivo, que eu fiquei em segundo lugar, para mim foi uma sensação indescritível mesmo. Muita alegria. E tantos anos de estudo, né? Tantos concursos. Para a galera que está assistindo a gente, está estudando, já fez vários concursos. Hoje, no teu trabalho, no teu dia a dia no Senado, tô olhando para trás assim, qual que é a sensação que te dá? A gente vê que nossa vida mudou tanto com a aprovação, que nem acredita ainda que, às vezes, eu olho minha rotina, assim, olho meu padrão de vida hoje, eu falo, caramba, valeu tudo a pena, valeu muito a pena. Todo o sofrimento, né, que a gente passa. E também a rotina, o ambiente de trabalho do Senado é muito bom, é muito gostoso trabalhar lá. A nossa rotina é muito boa também. O Senado, além de proporcionar um bom salário, proporciona também uma boa qualidade de vida para os seus servidores. Então, não só no Senado, você tem que ir em vários órgãos públicos, e esse é o principal diferencial, assim, para quem estuda para concurso, realmente. Eu acho que quem estuda realmente busca mais qualidade de vida do que uma remuneração em si, né? Porque remuneração por si só, se você for empreender, por exemplo, talvez você ganhe até mais, né? Só que a sua qualidade de vida em um órgão público vai ser muito melhor, né? Uhum. Imagino eu. Assim, na maioria dos casos, eu acho, né? Aproveitando essa sua sensação de hoje estar no Senado, né?
Queria então que você deixasse um recado final para a galera que está te assistindo, conheceu a tua história. Deixa um recado de inspiração e motivação para quem está assistindo a gente agora. Para todo mundo que está assistindo a gente agora, para você que está, se você está iniciando sua trajetória de concurso, se você já está ali já bem maduro já nessa área, eu digo a vocês que não desistam, acreditem no que vocês realmente sentem, assim, se você sente que é capaz, se você sente que vai conseguir, então siga em frente e coloque todas as suas forças nisso, porque no final de tudo vale muito a pena. Vale mesmo. Muito obrigado, Alonso Garcia, pela participação aqui no Tô no Senado. Valeu, Sérgio, obrigado a você. E obrigado a você também que acompanhou mais esse episódio. Se você gostou da história do Alonso, não deixe de curta esse vídeo, compartilha com quem você sabe que vai ser importante essa pessoa assistir, que vai fazer a diferença no processo de estudos dessa pessoa. Esse episódio tem o apoio do Gran Cursos, que é a EdTech que mais aprova concurseiras e concurseiros pelo país. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você adquirir com desconto exclusivo do Tô no Senado materiais de qualidade. Você pode filtrar por região, por órgão público, por disciplina, diferentes professores e vai ter o desconto do Tô no Senado e vai fortalecer ainda mais o seu estudo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço!